A natureza humana de Cristo, viver sem pecado. Última parte. Feliz canto agora que as flores descansam no fundo do mar. Elova, Senhor, que os É difícil para nós acreditar que Jesus em sua humanidade poderia manter uma mente absolutamente pura e sem pecado durante seus 33 anos e meio neste mundo. É possível que alguém em carne humana, mesmo sob o poder de Deus, alcance tal ponto de vitória sobre o pecado? A resposta da Bíblia é clara, porque, embora andemos na carne, diz Paulo, não guerreamos segundo a carne, porque as armas da nossa guerra não são carnais, mas poderosas por Deus, derrubando a imaginação e toda coisa sublime que exalta contra o conhecimento de Deus, e elevando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, segundo aos Coríntios 10, versículos 3 a 5. Esta promessa é feita a respeito dos pecadores na carne que se voltam para o poder libertador do Evangelho. Quanto mais nosso abençoado Senhor, sem nenhuma propensão adquirida para o pecado, será capaz de reivindicar a força capacitadora de seu Pai para evitar pecar. A palavra de Deus nos assegura que podemos participar da natureza divina de Jesus e ter a mente de Cristo. Sua experiência sem pecado na carne é uma garantia de que qualquer um de nós pode ter a mesma vitória sem dependermos do Pai como ele fez. Podemos ter a vitória, sim, amado ouvinte, dependendo totalmente de Deus. Isso significa que, ao vencer o pecado, Cristo não teve vantagem sobre nós. Ele lutou contra o inimigo na mesma natureza e pelas mesmas armas espirituais que estão disponíveis para nós. Se ele tinha alguma vantagem sobre os outros homens, era simplesmente que sua natureza humana inerente nunca foi mais debilitada pela indulgência pessoal no pecado. Podemos nos igualar ao padrão perfeito da vida sem pecado de Jesus? Claro que não. Todos nós degradamos ainda mais a natureza humana, dando lugar à carne. Não apenas trouxemos a maldição da morte para nós mesmos, violando a lei de Deus, mas também nos tornamos mais vulneráveis a Satanás cooperando com ele. Jesus nunca respondeu a um único estímulo pecaminoso e Satanás não encontrou nada nele. Jesus viveu toda a sua vida com a mente e vontade renunciada do plenamente santificado. Ele não cometeu nenhum pecado para ser expiado. Mas mesmo que não possamos igualar o padrão, devemos buscar seriamente refletir essa vida santa de Jesus da forma mais completa possível. Pela graça de Deus, podemos afastar todos os pecados conhecidos e ser perfeitos em nossa esfera, sem nenhuma consciência de erros cometidos. fora o pecado, nem mesmo a cruz pode afastar-me do amor de Jesus. Ergue além os olhos teus para os montes, de onde socorro a ti virá. Teu socorro vem de Deus. Isso significa que estaremos nos gabando de viver sem pecado? Pelo contrário, quanto mais nos aproximamos de Cristo, mais sentiremos nossa indignidade.
Aqueles que alcançam o padrão de Cristo serão os últimos a reconhecê-lo, muito menos se vangloriar dele. É importante que Deus tenha um povo obediente no final dos tempos, que ele possa apontar como uma justificação de seu caráter. A Bíblia revela que todo o conflito cósmico entre Deus e o mal pode ser relacionado ao desejo original de Satanás de tomar o lugar de Deus e governar o universo. Foi seu programa de falsa acusação que instigou a rebelião no céu e alienou 1/3 dos anjos. Satanás deturpou o caráter de Deus e acusou o Criador de fazer exigências irracionais e impossíveis. Como poderia o diabo ser provado errado? Deus tinha que fornecer uma demonstração que silenciaria para sempre o adversário. Foi uma demonstração longa e dolorosa que levou o poderoso Deus Criador a se deparar com um corpo humano de homem caído, o corpo de seu filho. Dentro dos limites dessa natureza, para superar tudo o que Satanás poderia lançar contra ele. Se Cristo tivesse usado qualquer poder divino para vencer o pecado, que não estava disponível para os outros na carne, Satanás teria usado isso para reforçar suas afirmações de que ninguém poderia guardar a lei de Deus. Mas o diabo foi derrotado. Na cruz, Jesus demonstrou a todo o universo que Satanás estava errado. Ele havia provado que era possível, em carne e osso, ser obediente por dependência do Pai. O passo final da vindicação ocorrerá quando o caráter de Cristo tiver sido reproduzido naquele pequeno remanescente perseguido que permanece fiel através da tempestade de fogo do Armagedon e além. Muito depois que o joelho de Satanás se curvar para reconhecer a justiça de Deus, e muito depois que ele e seus seguidores provarem as consequências eternas de seus pecados, os 144.000 ainda estarão dando testemunho da honra e integridade do governo de Jeová. Como sua nova canção de vitória e libertação é ouvida por anjos ouvintes, mundos não decaídos, e a inumerável multidão de santos, todos se unirão em um oratório de louvor dizendo: bênção e glória e sabedoria, e ação de graças e honra e poder sejam ao nosso Deus para sempre e sempre. Apocalipse 7, versículo 12. É fácil entender porque aquele pequeno grupo que canta o cântico de Moisés e do Cordeiro será tão honrado em sinal quando estiver mais perto do trono de Deus. É através de sua experiência que o caráter de Deus será finalmente vindicado. Em resumo, podemos ver como o antigo erro da culpa imputada de Adão levou a uma cadeia de enganos relacionados. As verdades mais significativas da salvação foram inteligentemente falsificadas. A humanidade de Jesus foi negada, a justiça comunicada de Cristo foi contestada e a possibilidade de vitória sobre o pecado foi ridicularizada. É somente quando reconhecemos a falsidade básica que podemos evitar as perversões que se seguem. Que Deus nos dê a sabedoria, amado ouvinte, para permanecer firme na palavra e rejeitar toda a doutrina humana que não esteja enraizada em Cristo. Estás tu pronto, pode afinar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.